Aí, beleza. Turma, então, na aula passada, a gente estava falando a respeito das tubulações, né, de ar comprimido, da rede de distribuição, falamos a respeito da secagem desse ar comprimido, falando também a respeito do início desse tratamento desse ar comprimido, falamos um pouquinho sobre válvula, né, as válvulas que são mais utilizadas aí para ar comprimido, falamos do formato da rede, dos formatos mais utilizados, que é a linha quando ela é aberta ou quando ela é em anel ou fechada. Falamos também da rede combinada, né? Como que esse circuito combinado vai funcionar e o quanto é importante a gente ter, muitas vezes, um circuito combinado para possibilitar a manutenção ou um reparo ou uma troca de equipamento, onde eu consigo isolar parte dessa tubulação sem ter perda no desempenho dos equipamentos e daí por diante. E hoje nós vamos continuar falando a respeito de alguns componentes que eu tenho na minha rede de distribuição. E tão importante quanto as válvulas de bloqueio que a gente tem, nós temos aí o sistema de ligação entre os tubos. Turma, daqui a um pouquinho eu vou falar um pouco sobre os tipos de tubos que são utilizados aí para a rede de ar comprimido, mas antes da gente falar nos tubos propriamente dito, nós vamos falar aí na ligação entre eles. Lá em máquinas de fluxo e deslocamento, a gente falou um pouco sobre tubulação e falou um pouco sobre união para tubulação de fluido, né? Aqui, a gente vai utilizar mais ou menos os mesmos tipos de conexão entre tubulação, entre tubos, né? Então, os mais comuns da gente utilizar para a linha de ar comprimido é união por rosca e por solda. Por que não se utiliza tanto por flange? Turma, ligação por flange a gente vai utilizar muito em linhas de fluido líquido, tá? Mas nada impede da gente fazer ligação de tubulação de ar comprimido também flangeada. Mas o mais comum da gente encontrar no mercado, em aplicações industriais de forma geral, é união por rosca. Beleza? E aí, essas ligações roscadas, elas são muito comuns porque eu tenho uma facilidade de montagem e desmontagem e porque materiais roscáveis são muito baratos, tá? Principalmente quando a gente estiver falando aí de aço galvanizado. Então, esse material é de fácil, a gente encontra ele muito facilmente, né? A gente consegue modular ele assim como a gente deseja. Quando eu preciso usar pedaços, por exemplo, de tubo, que o tubo vem a barra aí de 3 ou 6 metros, quando eu preciso usar parte só desse tubo, eu consigo abrir rosca de forma fácil, né? Se eu tiver uma rosqueadeira, eu abro rosca fácil em tubulação. Então, consigo trabalhar perfeitamente com esse material dessa forma, né? Só que a gente tem um grande problema em união roscável, que é o vazamento na união. Por quê? Porque se essa rosca ela for original, muito provavelmente eu não vou ter problema de vazamento. Porém, pode ser que no transporte, no manuseio, em alguma etapa do processo, eu tenha algum choque mecânico nessa rosca, né? Eu tenho alguma batida nela, por exemplo, e aí eu posso danificar. Pode ser que ao fabricar uma ponta de rosca, que a gente fala muito, fabricando essa ponta de rosca, pode ser que eu tenha tido algum problema na fabricação. E aí é um ponto muito crítico de vazamento de ar comprimido. Então, pessoal, o mais comum da gente utilizar é a famosa veda-rosca para fazer a vedação. Qual outro tipo de vedação que vocês conhecem, hein, gente? Muito utilizada para união roscável. O-ring. O-ring? Como? Tiago, eu não escutei o que você falou. Você me perguntou alguma coisa? Você fala vedação por O-ring?
em união de rosca? Mas eu lembrei que agora é mais em coisa de que é óleo, né? O O-ring é muito utilizado em união flangeada, não roscada. Lá onde eu trabalho tem umas unidades hidráulicas que onde sai a mangueira tem um nipple. E no nipple tem um O-ringzinho lá. Tá. Então vocês não fazem a vedação na rosca, faz a vedação na É isso. de Depois da topo. rosca. Beleza. Não, aí sim. Na rosca em si, não uso O-ring. Não uso não. Não, beleza. Não, agora eu entendi o que quis dizer. Tranquilo. Isso realmente é muito utilizado em conexão hidráulica de rosca. Pneumática nem tanto, mas hidráulica sim. Pessoal, sabe uma das coisas mais eficientes que a gente usa muito para fazer vedação em rosca, em linha pneumática com união de rosca? Tinta. Você pinta a rosca. E aí, quando você faz o rosqueamento, veda que é uma beleza. Fica quase uma trava química, porém a trava química é um pouco mais forte, né? Tiago, a chamada caiu aqui bem na hora que você ia falar. Você pode repetir, por favor? Uma união que é muito comum, um tipo de vedação que é muito comum a gente utilizar em união roscável para linha de ar comprimido, é tinta. A gente passa uma tinta na rosca da tubulação ou do acessório e tudo mais, e aí rosqueia. Aqueles engate rápido é um tipo de vedação também? O engate rápido é um tipo de união. E a vedação dele é por O-ring. Beleza? Então, turma, a união por solda, ela também vai ser um tipo empregado. Porém, ela tem que ser muito bem feita para que eu evite vazamentos, né? Então, eu preciso de um profissional mais qualificado e eu também preciso ter uma técnica de vedação melhor, né? Se não for uma solda mal feita, com toda certeza vai vazar pela solda. Porém, né, em tubulação a gente utiliza mais união de rosca, mas nos equipamentos, por exemplo, no reservatório, a gente utiliza união de solda. Tá? Então, esse material ele tem que ser muito bem vedado para a gente garantir estanqueidade na junta soldada. Então, a gente tem que evitar a presença de óxido, tem que ser limpado onde será feito a união soldada, o cordão de solda tem que ser o mais uniforme, os parâmetros de solda têm que ser adequados, a qualificação do soldador ela tem que ser importante, e tudo isso para garantir que eu tenha uma estanqueidade correta, né, naquela união soldada. Então, turma, quando a gente utiliza aí, por exemplo, tubulação com diâmetro nominal até 2 polegadas, a gente utiliza muito a união roscada. Acima de 2 polegadas, geralmente a gente vai partir para uma solda de topo e montagem flangeada. Quando a gente está falando aí principalmente de válvula e separador. Tá? Então, tubo com tubo, soldagem de topo e união flangeada com os acessórios, quando a gente está falando em um diâmetro nominal acima de 2 polegadas. Pode acontecer de eu usar um diâmetro acima de 2 e ser uma união roscada? Pode. Como pode acontecer também de eu usar a tubulação menor do que 2 polegadas e partir para a união soldada. Tá? Porém, o mais comum da gente encontrar no mercado e na área industrial de forma geral é essa característica. Beleza? Então, o acoplamento, a união por engate rápido, turma, ela vai ser muito utilizada quando a gente precisa acoplar e desacoplar, por exemplo, uma tubulação, uma mangueira, uma válvula, algum aparelho, algum instrumento, alguma ferramenta de forma constante e rapidamente.
Fora essas situações, o ideal é que eu parta para uma união um pouco mais rígida, soldada ou roscada. Tranquilo? Então, só para a gente dar uma relembrada, eu tenho aí várias configurações de flange, né, que são utilizados aí na ligação entre tubulação e entre acessórios. Para que vocês tenham uma lembrança aí, eu mostrei isso para vocês lá, quando a gente está falando de máquinas de fluxo e deslocamento. Então, eu tenho aí esses tipos de flange que são muito comuns. Tá? Então, eu tenho o flange normal, tenho o flange plano, eu tenho o flange com esse pescoço próprio para solda, tenho o flange cego, e aí a gente parte para as medidas de acordo com o diâmetro nominal da tubulação. Né? Aí só umas tabelas para vocês darem uma relembrada de quando a gente pode selecionar um determinado flange. Lembrando que essas medidas aí, elas estão todas em milímetros, as medidas dimensionais. Beleza? Então, se a gente pegar esses flanges aí, por exemplo, esses já são de classe 300, são para suportar cargas maiores do que, por exemplo, aqueles flanges anteriores que são da classe 150, e aí a gente vai fazendo a seleção correta de acordo com a aplicação que a gente deseja, certo? Então, por exemplo, tá aí as diferenças, ó, nas mesmas medidas nominais entre um flange da classe 150 e um flange da classe 300. Então, percebam que em algumas medidas eles vão se diferir em relação à questão de resistência e em relação à questão da medida real. Porém, a medida nominal deles é a mesma. Tranquilo? Então, outro tipo de união, então, muito comum, é a união por rosca, né? E aqui, Tom, nós temos, é muito utilizado o que a gente chama de luva de união. Então, essa luva de união, eu venho e vou vou rosquear a tubulação nessa ponta e nessa ponta. Aqui, por exemplo, nós temos, inclusive, um NIP sendo montado aqui, que também é um tipo de componente muito utilizado para montagem de ar comprimido. Esse tipo de componente aqui, ó, muito utilizado quando eu preciso fazer uma desmontagem da tubulação. Então, não preciso tirar a rosca do tubo. Eu simplesmente, essa parte aqui, ó, quem já viu esse elemento, essa parte aqui ela é roscável, né? Então ela separa essa dessa aqui. E aqui no meio eu tenho uma vedação. Então, esse tipo de união de rosca é muito comum também a gente encontrar em tubulação de ar comprimido. Lembrando que eu tenho dois padrões de rosca. Eu tenho a rosca chamada de BSP e tenho a rosca chamada de NPT. Diferença básica entre elas. A rosca BSP, ela é uma rosca paralela. Ou seja, a medida inicial e final do comprimento de rosca dela, a medida externa, o diâmetro é igual. A rosca NPT é uma rosca cônica. Então, o diâmetro do início do fio da rosca e o diâmetro final do comprimento de rosca, eles vão ser diferentes. Então, por ser uma rosca cônica, a rosca NPT, geralmente, ela vai garantir uma melhor vedação na tubulação de ar comprimido. Beleza? Mas qualquer uma das duas pode ser perfeitamente utilizada. Dúvidas? Não, não. Só uma dúvida. Essa rosca NPT, ela é mais para tubulação de ar comprimido ou ela é para tubulação de ar normal? Ela é para tubulação de ar comprimido. Ela é para tubulação de ar comprimido. Ela é para tubulação de ar comprimido.
Tiago, eu posso Oi. usar por exemplo, um macho NPT num BSP, ou o contrário, cada um tem o seu? Pode, só que você não vai conseguir usar todo o fio de rosca. Sim, entendi. Tá? Mas você consegue. O ideal é que seja BSP com BSP, NPT com NPT, para você garantir a correta fixação e vedação. Entendi. Mas quando isso não é possível, melhor que você faz é usar uma rosca macho BSP com a fêmea NPT. Uhum. Beleza? Entendi. Isso que a gente chama de macho e fêmea, pessoal. Para quem não sabe, macho a gente usa para quando a rosca é externa, dessa forma aqui, ó. Fêmea a gente usa quando a rosca é interna, dessa forma aqui. Então, no caso aqui, por exemplo, essa seria a rosca macho, rosca fêmea. Não sei se vocês já ouviram essa terminologia, mas isso é muito comum da gente encontrar aí no mercado. Beleza? Turma, luva de união. Então, se eu for em fabricante, em catálogo de fabricante, eu vou lá basear primeiro no tipo de união que eu quero. Então, uma luva de união. Essa aqui, no caso, com um acabamento galvanizado. Tá? Vou comprar pelo diâmetro nominal dela. E aqui a classe de pressão, ou seja, vai representar a pressão a qual ela resiste. Beleza? Então, caso essa aqui é uma luva de união BSP de 150 libras. Tranquilo? Bom, a junta soldada, acho que todo mundo já ouviu falar, conhece, já viu, né? E o mais comum, quando a gente vai fazer uma soldagem de topo para união de tubulação ou união de tubo com outro acessório qualquer, a gente faz esse tipo de acabamento aqui na ponta. Como que chama isso aqui, moçada? É bisel, né? Exatamente. Então, quando a gente fala uma ponta biselada, uma ponta em bisel, significa esse chanfro aqui na ponta do tubo, para que a gente consiga uma melhor penetração do cordão de solda, ao fazer uma solda de topo. Beleza? Pessoal, então, luva rosqueada. Então, diferença, ó. Essa aqui se chama luva de união. Essa aqui se chama luva rosqueada. Certo? No caso, então, ela é fêmea. Então, tubo rosqueado um lado, outro tubo rosqueado outro. Essa é a luva que a gente está querendo. Luva soldada, mesma coisa. Com a diferença aqui, agora eu já não faço mais o rosqueamento, e sim eu faço a solda. Interna, quando eu estou falando de luva de PVC, ou então dessa forma, quando eu falo em uma luva soldada metálica. Beleza? Turma, e aqui eu tenho as uniões flangeadas ou a união ponta e bolsa, conforme eu já mostrei para vocês. Acho que até então, nenhuma dúvida, certo? Pessoal, muito comum um material, esse é mais moderno, e eu peguei lá no catálogo da Tigre, ó. Se vocês forem lá e pesquisar, lá em produtos, lá na área industrial, redes de ar comprimido. Vocês vão se deparar com esse material aqui, ó, chamado de PPR. Eu esqueci, foi exatamente o que quer dizer PPR. Eu acho que é polipropileno. Ah, tem um nome.
Polipropileno, tal, mas eu sei que tem a sigla PPR, quer dizer alguma coisa. Mas, enfim. Então, é um material próprio para ser utilizado com ar comprimido. Tá? Então, se a gente for lá, por exemplo, eu tenho todos esses acessórios para fazer a instalação desse tubo. Então, percebam, nós temos aqui parte rosqueável e parte soldável. Então, eu tenho bucha de redução, tenho cap, conector, curva de 90, joelho de 45 e de 90, tenho um joelho com rosca fêmea, T com rosca central fêmea e as outras duas soldável, T com rosca central macho e daí por diante. Esse equipamento aqui, pessoal, é que vai fazer a termofusão. Ou seja, esse tipo de linha eu posso ter união roscável e também posso ter união soldável. Beleza? Quando eu faço a união soldável, eu vou usar essa ferramenta chamada de termofusora. Então, aqui mais alguns componentes para montagem dessa tubulação. Por exemplo, se eu pegar aqui o tubo propriamente dito, aí eu vou ter aqui as especificações dele certinha. Né? Essas bitolas aqui, turma, em milímetros, tá? Essas medidas aqui em milímetros. Vocês já viram desse material, pessoal? Material muito bom, muito leve de se trabalhar, só que ele tem algumas desvantagens. Primeiro, preço. Segundo, velocidade de se montar. Tá? Ele é um pouco mais lento. E terceiro, você tem que ter as ferramentas apropriadas. A tesoura, a termofusora. E as duas termofusoras, aliás, tem que ter para fazer essa montagem. Mas material extremamente resistente, flexível, leve. Né? Ô, Thiago. Oi. Na instalação de água fria e quente nos Estados Unidos, eles costumam usar esse tipo de cano, de tubo, de PPR. Usa muito também? Usa. Polipropileno, alguma coisa random ou randômico, algo assim. É um negócio assim mesmo. A sigla eu esqueci agora qual que é. Mas assim, eu já trabalhei muito com esse material para ar comprimido. Eu nunca usei para água. Eu nunca usei para água ou para esgoto. Eu já usei muito para ar comprimido. Show de bola. Fica muito bom. Então, turma, alguns exemplos aqui, ó. Essa rede daqui, falo para vocês que ela é uma espécie de PPR também, tá? Essa rede aqui, ó. E aqui, metálico com revestimento resinado. Bom, outro detalhe, turma. O ideal é que eu sempre tenha, quando eu for fazer uma tubulação, uma rede de distribuição, que eu faça ela levemente inclinada. Nós já vimos que a rede de ar comprimido, por si só, ela vai gerar umidade, certo? Mesmo que eu faça o resfriamento, mesmo que eu faça a secagem dessa rede de ar, mesmo assim, ela ainda vai ter umidade em seu interior. Pouca, mas vai. Para evitar maiores problemas nos dispositivos que vão consumir esse ar comprimido, né, o ideal é que eu faça essa rede também levemente inclinada, no sentido do fluxo, e a gente costuma adotar aí uma inclinação de 0,5% a 2%, de forma que, além do fluxo ajudar a arrastar a umidade, a própria gravidade também funciona a favor dessa umidade ser direcionada num ponto de coleta, num ponto de purga, que a gente fala. Certo? Quando eu não tenho essa inclinação, às vezes pela própria selagem do tubo, ou às vezes por uma questão de ser um ponto mais baixo da tubulação,
alguma coisa do tipo, pode ser que eu tenha bolsões de umidade nessa rede. E esses bolsões de umidade, eles vão funcionar quase que como um reservatório de umidade. Então, às vezes, eu tenho um golpe de ariete que vem nessa tubulação, ele vai arrastar essa umidade de uma vez para frente. E isso é totalmente indesejável quando a gente fala de rede de ar comprimido. Certo? Então, onde eu vou montar os drenos, onde eu vou montar os purgadores, eu vou colocar, consequentemente, nos pontos mais baixos da tubulação. Certo? Se vocês pegarem, por exemplo, um compressor, os que eu já comentei com vocês, de pistão, que é mais comum da gente encontrar, aqueles que têm um reservatório, se você for lá no reservatório de ar comprimido, vocês vão ver que o dreno deles está embaixo, justamente pelo efeito da gravidade na umidade. Como ela é mais pesada do que o ar, ela vai descer. Agora, para evitar que eu tenha que ficar lembrando e sempre fazendo a drenagem da tubulação, o ideal é que eu monte esses purgadores ou esses sistemas de drenagem que sejam automáticos. Então, de tempos em tempos, eles vão fazer a expulsão dessa umidade formada na tubulação. Beleza? Então, isso é extremamente importante. Se eu tenho uma tubulação muito extensa, o ideal é que eu tenha vários pontos de coleta. Certo? Então, a cada 20, 30 metros, o ideal é que eu tenha um ponto de coleta para fazer essa expulsão dessa umidade que vai sendo gerada na tubulação, na rede de distribuição. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então, é assim que a gente monta uma tubulação. Então, levemente inclinada, e aqui a gente monta os purgadores. Dúvidas, moçada? Outro detalhe muito importante. Vazamentos. Lembra que a gente falou lá naquele trabalho do Denner a respeito de vazamento? O que falava lá? Vamos ver se vocês lembram. Eu lembro que só de tirar os vazamentos dos, tipo assim, sem contar a melhoria do outro compressor, né? Só de tirar já deu, tipo assim, uma mudada grande. Eu não lembro quanto o número, mas que foi relativamente, tipo assim, grande. Então, turma, o que é importante a gente analisar? Em relação a vazamento, eu acho difícil existir uma rede que não tenha algum tipo de ineficiência por vazamento. Mas partindo do ponto que o importante é não ter vazamento de forma nenhuma, tá? E isso pode gerar, inclusive, um enorme desperdício de energia, a gente, como engenheiros de manutenção, de projeto, ou responsáveis por uma planta, por um setor, por uma produção, nós temos que ficar muito, mas muito esperto com essa questão para não ficar jogando energia fora. E energia custa dinheiro, certo? Então, para vocês terem uma ideia, se eu tiver um furo aí de mais ou menos 1 milímetro de diâmetro, né, significa que eu posso estar jogando uma potência fora de mais ou menos 0,4 CV. Então, aquele compressor que está trabalhando, ele está gastando 0,4 CV e jogando potência fora. Né? Se eu tiver um furo aí de 1 centímetro, 10 milímetros, significa que eu estou tendo um desperdício aí, ó, de potência de 44 CV. Então, moçada, nós temos que ficar muito esperto. Quando a gente vai montar, por exemplo, um plano de verificação, um plano de manutenção, um plano de inspeção, a gente obrigatoriamente tem que incluir as redes de ar comprimido nessa verificação.
Uma vez que a gente vai incluir essas redes de ar comprimido nessa verificação, a gente tem boas chances de evitar esse tipo de situação que vai ser gerada pelo ar comprimido vazando. Então, quando a gente transforma isso em grana, quando a gente transforma isso em dinheiro, a gente vê, né, o quanto a gente pode economizar simplesmente com a verificação e um reparo correto na tubulação. Beleza? Fica a dica aí para vocês. A tubulação, turma, quando a gente vai falar de tubulação para rede de distribuição de ar comprimido, então, os mais comuns é a gente encontrar aí tubos de cobre e latão e também tubos galvanizados. Certo? Então, pode ser de ponta soldável, pode ser de ponta roscável, mas o ideal, pessoal, é que vocês procurem sempre tubulação seguindo essa norma aqui, ó, a NBR 5580. Alguém lembra que norma que é essa? É uma norma que vai falar sobre sobre materiais, tubos de condução. Beleza? Então, quando forem comprar qualquer tubulação, e aí um dos que eu acho melhor para a gente de marca, que é esse da Tupper e também da Tupi, né? Recomendo comprarem da norma 5580. Outros materiais muito utilizados também são os famosos PU, ou poliuretano. Né? Então, além do PPR, a gente vai encontrar muito aí tubulação de PU sendo utilizada para a condução do ar comprimido. Beleza, turma? Dúvidas?